Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Quero dizer que é uma alegria ter você aqui comigo nesse momento, onde nós iremos escutar um pouco mais da palavra de Deus, ver o que é que ela diz. Quero pedir que você venha compartilhar com mais pessoas esse link, esse vídeo, para que mais pessoas venham também aprender da palavra de Deus, conhecê-la e ser transformadas, que elas venham receber a bênção que nós iremos receber nesse momento. E para nós iniciarmos a nossa devocional, eu queria convidar você para que juntamente comigo nós viéssemos fazer uma oração, para que nós viéssemos pedir a Deus, para que Deus venha abrir o nosso coração, para que Deus venha abrir o nosso entendimento e para receber a palavra dele que é tão maravilhosa e abençoadora. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvamos por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, e te pedimos, Deus, abre nosso coração, abre nosso entendimento para receber a tua palavra, Deus. Que nós venhamos receber a palavra, Senhor, com o coração aberto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto da nossa meditação, da nossa devocional nessa noite, se encontra em Marcos, capítulo capítulo 5, versículo 21 ao 24. Aí a gente pula do versículo 35 ao 43. Então, Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 24, também do versículo 35 ao 43. Espero que você abra a sua Bíblia para me acompanhar aí. Eu não vou ler esse texto todo agora, mas na medida que a exposição for acontecendo, nós iremos lendo o texto junto com a exposição e que você fique me acompanhando aí com a sua Bíblia aberta. Amém? Meus irmãos, Jesus ele havia expulsado uma legião de demônios de um homem lá na região de Gesara, ou na terra dos Gadarenos. E logo depois que ele expulsa esses demônios, depois que ele liberta esse homem de uma vida de muito sofrimento por causa dessa legião de demônios, as pessoas expulsam Jesus daquela localidade. Então Jesus, ele decide mais uma vez entrar no barco e voltar para o outro lado do mar da Galileia, ali próximo de Cafarnaum, onde Jesus realizou praticamente boa parte ou a maior parte do seu ministério naquela região. E motivado por tudo aquilo que Jesus já havia feito naquela região, dos milagres que Jesus tinha realizado, das curas, dos ensinos, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, como diz no texto. Meus irmãos, as pessoas escutavam as notícias de Jesus, as pessoas escutavam sobre aquilo que Jesus podia fazer, e isso levantava o interesse das pessoas em saber quem era Jesus, outros para receberem cura de suas doenças. Então juntava multidões ao redor dele. Mas Marcos registra, meus irmãos, que do meio daquela multidão sai um homem e vai até Jesus. Marcos ele mostra quem era esse homem. Ele diz que era um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Jairo, ele era um chefe da sinagoga, um dos líderes que comandavam a sinagoga. Ele era responsável pelo funcionamento de uma sinagoga. Uma sinagoga era um local, como uma igreja, onde os judeus naquela época realizavam seus cultos, realizavam reuniões da comunidade, servia também como escola. E para o funcionamento de uma sinagoga era necessário alguns líderes, e Jairo era um desses líderes.
E certamente, meus irmãos, pela posição que ele exercia, Jairo era alguém respeitado lá naquela comunidade. As pessoas respeitavam Jairo. Jairo era alguém importante, ele era um líder religioso, ele era um líder da sinagoga. E esse homem, ao estar diante de Jesus, ele tomou uma atitude, meus irmãos, que ninguém esperaria. Ninguém esperaria Jairo tomar a atitude que ele tomou diante de Jesus Cristo. O texto diz, meus irmãos, que ele vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Ninguém esperaria um homem na posição de Jairo se prostrar diante de Jesus Cristo. Primeiro, meus irmãos, pela própria posição que ele exercia. Jairo, ele era um líder, Jairo, ele era um líder religioso, então ele não se prostraria diante de uma pessoa. E também, meus irmãos, ninguém esperaria também por causa da oposição que homens religiosos como Jairo tinham a Jesus. As pessoas como Jairo, na posição de Jairo, normalmente viam Jesus como um blasfemador, alguém que estava blasfemando contra Deus. Além disso, um judeu, principalmente um judeu religioso, como Jairo era, não se prostraria diante de um homem. Se prostrar diante de um homem naquela época, meus irmãos, era considerado pecado de idolatria. Estavam pecando contra Deus ao se ajoelhar por estar idolatrando um homem, pois eles só se prostravam a Deus, só se ajoelhavam a Deus. Quando Jairo se prostra, meus irmãos, e adora, como Mateus ele vai dizer, que Jairo ele se ajoelha diante de Jesus e adora a Jesus Cristo, ele ali está fazendo uma declaração de que Jesus Cristo ele é Senhor. Ele está fazendo uma declaração que Jesus Cristo, meus irmãos, ele é Deus. E essa atitude que Jairo tomou de se prostrar e louvar Jesus Cristo, meus irmãos, é uma atitude de fé. É uma atitude, meus irmãos, de fé, uma atitude que demonstra a fé que ele passou a ter em Jesus Cristo. E essa fé, ela é demonstrada pela petição que ele faz a Jesus, por aquilo que ele pede a Jesus Cristo. No verso 23, o texto diz assim: e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Por ser um religioso, ali em Cafarnaum, naquela região, Jairo, meus irmãos, estava ciente das coisas que Jesus ele ensinava. É possível, meus irmãos, até que o demônio que Jesus expulsou de um homem em uma sinagoga, lá em Marcos 1, ou a cura de um homem que tinha a mão ressequida, que Jesus ele curou também em uma sinagoga, lá em Marcos 3, tinham acontecido na sinagoga em que Jairo exercia a função de líder. É possível até que tenha sido, essas coisas tenham acontecido na sinagoga onde ele liderava. Então, meus irmãos, além dele saber escutar da fama de Jesus naquela região, provavelmente Jairo também ele foi testemunha das coisas que Jesus Cristo ele fez. Provavelmente ele viu Jesus curar pessoas, levantar aleijados, curar cegos, fazer surdos ouvirem novamente, expulsar demônios de pessoas e também pregar o Evangelho. Possivelmente ele viu isso. Então, meus irmãos, ao ver que a sua filha estava doente e morrendo, ele não pensa duas vezes, meus irmãos, em ir pedir a Jesus, que Jesus fosse até ela e impusesse as mãos para que ela fosse curada. E ele faz isso porque ele sabia e também cria que Jesus podia salvar a vida de sua filha. Nós vemos que no pedido que Jairo faz, Jairo ele não faz o questionamento: Jesus, será que você pode curar minha filha? Se puder, se o Senhor tem poder para isso, então vamos lá. Não, ele sempre: Senhor,
vamos na minha casa, para que o Senhor ore e ponha as mãos sobre minha filha e ela venha a ser salva e ela venha a ficar viva. Ele sabia e também cria que Jesus, ele tinha de fato o poder para curar. Meus irmãos, o que nós temos aqui nessa cena era de um homem que estava passando por um momento de grande dificuldade em sua vida. Talvez até aquele momento, o momento mais difícil da vida dele, o momento mais doloroso, o momento mais dificultoso de sua vida, em ver a sua filha doente e percebendo que ela estava morrendo com aquela doença. Mas é nesse momento, meus irmãos, de extrema dificuldade, de dor, esse homem, ele exerceu a sua fé. Nesse momento de extrema dificuldade, ele exerceu a sua fé em Jesus Cristo. O fato dele ir em busca de Jesus, meus irmãos, demonstra que ele havia passado a crer que Jesus podia ajudá-lo. Ele havia passado a crer que Jesus tinha o poder para resolver a situação de sua filha. Meus irmãos, e fé é isso. Fé, meus irmãos, é a certeza de que Jesus pode fazer e já fez por nós. Fé é a certeza de que Jesus, ele age e já agiu em nosso favor. Jairo, ele vai ao encontro de Jesus com a certeza de que Jesus, ele tem um poder suficiente para fazer algo em favor da filha dele. E fé é isso, é essa certeza de que Jesus, ele faz, não só faz, de que Jesus, ele fez. Porém, meus irmãos, mesmo crendo, tendo passado a crer em Jesus, naquele momento, quando que Jesus podia curar a sua filha, a fé daquele homem, meus irmãos, ela foi testada. Note que o momento já era muito dificultoso. Ele passou a crer em Jesus, e naquele momento já de grande dificuldade, a fé dele é testada. Verso 35, o texto diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Quando Jesus, meus irmãos, ele ia para a casa de Jairo, ele se dirigia em direção à casa de Jairo, e quando ele estava conversando com a mulher que ele havia curado, a mulher do fluxo de sangue que Jesus curou nesse caminho de ir para a casa de Jairo, algumas pessoas, meus irmãos, chegaram com uma notícia que Jairo, ele temia. Chegaram com uma notícia, meus irmãos, que Jairo de maneira nenhuma queria escutar. A sua filha já morreu. Jairo, ele tinha buscado a Jesus, meus irmãos, para que sua filha fosse curada. Ele tinha ido atrás de Jesus para que a saúde da sua filha fosse restaurada. Mas antes mesmo de Jesus ao menos ver a menina, ele recebe a triste notícia, meus irmãos, que a filha dele havia morrido. Ele recebe a triste notícia de que a filha dele, meus irmãos, havia partido. Jairo, ele cria que Jesus podia curar a menina, mas certamente ele não tinha a certeza de que Jesus, ele podia ressuscitar ela, pois até então, meus irmãos, aquilo que Jairo soube e que também pode ter presenciado foi Jesus curar doentes. Até esse momento, Jesus ainda não havia ressuscitado nenhuma pessoa. E nesse momento, meus irmãos, a fé de Jairo é testada. Nesse momento, a fé de Jairo, meus irmãos, passa por um teste imenso. E certamente passou pela mente dele naquele momento, claro, além da tristeza de ter acabado de saber
que perdeu a sua filha, passou um momento de ter passar pela mente dele de: não, Jesus, não precise mais, não precisa se incomodar, e simplesmente eu vou para casa para fazer o velório da minha filha e enterrar. Mas Jesus, ele vê, Jesus estava ali e viu, claro, aquela perturbação ao saberem da notícia da morte da menina. E também, meus irmãos, Jesus, ele viu que Jairo estava sendo tentado em duvidar. Então, o que é que Jesus faz? Jesus, ele dá força para que Jairo continuasse crendo que a sua filha estaria bem novamente. Verso 36, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus, ele não dá nenhum crédito, meus irmãos, à notícia que aquelas pessoas trouxeram. E também mostra a Jairo que ele não devia ceder ao medo. Ele não devia ceder àquele teste que a fé dele estava passando e que deveria continuar crendo, mesmo naquele momento de extrema dor. No momento, meus irmãos, em que a fé de Jairo estava sendo abalada, Cristo não o abandonou. No momento em que a fé de Jairo, meus irmãos, estava sendo testada, Cristo, meus irmãos, não o deixou sozinho, pelo contrário, Cristo, ele deu forças para que ele não deixasse de crer. Cristo, ele deu forças para que Jairo continuasse crendo, para que Jairo continuasse exercendo a sua fé. Então, depois de fortalecer a fé de Jairo, Jesus, ele decide ir e não permite que muitas pessoas o acompanhassem. Verso 37. E quando eles chegaram lá na casa de Jairo, meus irmãos, eles encontraram uma cena de confusão. No verso 38, o texto diz assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Esse tumulto, meus irmãos, certamente foi causado pelas carpideiras. Carpideiras eram pessoas que eram contratadas para chorar e lamentar em velórios, os velórios que aconteciam. Quem era mais pobre contratavam apenas uma, duas, e quem era mais rico contratava mais pessoas. Alguém na condição de Jairo, da sua família, certamente contratou um número maior de carpideiras. E pelo que vemos no texto, essas carpideiras choravam e pranteavam sem nenhuma preocupação de se conter. Ao entrar na casa, Jesus, ao ver essa cena, Jesus fala, se dirigindo para essas pessoas. Ao entrar, Jesus, ele diz: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Jesus pergunta o porquê de toda aquela confusão que aquelas pessoas estavam causando. Ele faz essa pergunta, meus irmãos, porque ele sabia que o lamento, o choro de algumas pessoas que estavam ali não eram sinceros, como os da carpideiras que estavam chorando por dinheiro. Mas também acredito, meus irmãos, que mais uma vez, meus irmãos, Jesus, ele estava fortalecendo a fé de Jairo. Como ele estava ali, não havia motivo de lamento, e sim de esperança. Ele mostra isso, meus irmãos, quando ele diz: a criança não está morta, mas dorme. Quando escutaram isso, meus irmãos, de Jesus, as pessoas no verso 40 riam dele, pois eles sabiam que de fato a menina estava morta, como diz lá em Lucas
8:53. Mas o propósito, meus irmãos, de dizer que a menina estava dormindo, mesmo estando morta, era fortalecer, era dar segurança a Jairo, dar segurança à família dele, mostrando que tudo ia acabar bem, para que Jairo não deixasse de exercer a fé. Pois quando Jesus, meus irmãos, ele diz isso, ele mostra que para ele, ressuscitar uma pessoa é tão fácil como acordar alguém que está dormindo. Jesus, ao dizer essas palavras, demonstra isso, fortalecendo, claro, a fé de Jairo, que para ele, para ressuscitar uma pessoa, é a mesma coisa de acordar uma pessoa que está dormindo, mostrando, claro, também que ele é Deus, que ele tem poder sobre a morte. E como alguém que estava dormindo, aquela menina que estava morta, meus irmãos, iria despertar. E assim acontece. O texto vai dizer que Jesus ele toma a criança pela mão e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram admirados. Jesus dá uma ordem à menina para que ela viesse a se levantar, e imediatamente isso acontece. Assim como uma pessoa se desperta do sono, a menina se levantou e começou a andar, e todos que estavam rindo ali de Jesus, meus irmãos, ficaram admirados ao verem que a menina que estava morta havia voltado a viver. E Jesus ainda deu uma ordem, ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse. Claro que nós sabemos que Jesus ele faz isso para que não se divulgasse mais o nome dele por causa dos milagres, pois isso iria atrapalhar o seu ministério, iria acender mais e mais a ira dos inimigos de Jesus, as pessoas que queriam matar Jesus. E depois Jesus mandou dar de comer à menina, para mostrar que a menina de fato estava bem, para mostrar que a menina de fato estava viva. Meus irmãos, e nesse tudo aquilo que nós falamos aqui, o que é que nós podemos tirar de ensino para a nossa vida? Há vários ensinos nesse texto. Nós podemos olhar para Jairo e tirar como ensino como a fé, ela pode brotar no coração de qualquer pessoa, daquelas pessoas que nós menos esperamos. Certamente a maioria daquelas pessoas, ou se não todas, iriam esperar Jairo tomar a atitude que ele tomou. Assim também, meus irmãos, nós podemos tirar isso de ensino. Nós poderíamos também, meus irmãos, tirar de ensino o poder de Jesus Cristo sobre a morte, onde Ele é soberano, Ele demonstrando que Ele é Deus, onde a morte é coisa pequena perto dele. Mas eu queria destacar outras coisas aqui, meus irmãos, a respeito de Jairo, que nós podemos tirar de ensino para a nossa vida, quando nós olhamos para ele. Primeiro, a fé, meus irmãos, crer em Jesus Cristo não é garantia de que nós seremos imunes às situações de dificuldade. Não é. Jairo, ele creu em Jesus. Estava passando por um momento difícil. Muito difícil, aliás. Mas ao invés do problema sumir, ele piorou. Jairo começou a crer em Jesus Cristo, a filha dele estava doente. Quando ele estava crendo em Jesus Cristo, a filha dele havia morrido. A fé em Jesus, meus irmãos, não nos deixa imunes à situação de dificuldade, à situação difícil, às situações de dor. Não nos deixa imunes. Note, meus irmãos, como essa situação de Jairo aqui é uma situação bastante diferente daquilo que alguns pregadores pregam,
homens têm ensinado, onde dizem, meus irmãos, que se você tem fé, você não irá passar por um momento de dificuldade. Onde dizem que a fé em Jesus Cristo vai lhe trazer somente coisas boas para a sua vida. E que se você está passando por um momento de dificuldade, é porque você não creu bastante. É porque você não tem uma fé suficiente ou porque você está em pecado. Mas isso é contra tudo aquilo que nós vemos na Bíblia. E na história na história onde nós vemos homens e mulheres conhecidos por sua fé e foram perseguidos, passaram por momentos difíceis, de extrema dificuldade. Jesus, ele nunca nos prometeu, meus irmãos. Jesus, ele nunca nos prometeu que a fé nele nos iria deixar imunes das dificuldades, das aflições. Ele nunca prometeu isso. Nunca. Pelo contrário. Ele diz que nós teríamos aflições. É isso que ele diz. Ele vai dizer: vocês no mundo tereis aflições. Palavras do próprio Jesus. Meus irmãos, a dificuldade também nós podemos, além disso, que podemos tirar de ensino que a fé em Jesus Cristo não nos deixa imunes aos momentos de dificuldade, meus irmãos. Nós podemos aprender também que em nossa vida, que as dificuldades em nossa vida, elas servem para nos educar, servem para nos levar à educação e principalmente a educação sobre Jesus Cristo. Note, meus irmãos, que Jairo havia aprendido de Jesus somente sobre as curas e doenças. Jairo só havia aprendido sobre Jesus isso, somente que Jesus podia curar um cego, somente que Jesus podia curar um leproso. Mas o problema dele levou ele, meus irmãos, a aprender, levou ele a entender que Jesus, ele podia ressuscitar pessoas mortas. O problema dele, meus irmãos, levou ele a entender que Jesus, ele não tinha poder somente sobre as doenças, mas que Jesus, meus irmãos, ele tinha poder também sobre a morte. A morte é coisa pequena diante de Jesus Cristo. Coisa pequena. Precisamos, meus irmãos, estar atentos. O problema é que muitas vezes, nos momentos de dificuldade, nós fechamos os olhos para ver aquilo que aquelas dificuldades estão nos ensinando a respeito de Jesus Cristo. Mas entenda que toda aflição, que toda dificuldade irá lhe ensinar, irá lhe educar algo sobre você mesmo e principalmente sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Nós precisamos estar com nossos olhos abertos para ver aquilo que Jesus ele tem nos ensinado em nossa aflição. Por último, meus irmãos, vemos que nos momentos de problemas nós iremos fraquejar. Jairo fraquejou, outros grandes homens de Deus também já fraquejaram. Nós iremos duvidar, iremos questionar. Foi isso que aconteceu com Jairo. E também, nos momentos de dificuldade, vai acontecer conosco. Porém, meus irmãos, nós não devemos nos esquecer de uma coisa. Que quando a nossa fé está abalada, quando a nossa fé está fraquejando, nós temos alguém que nos fortalece. Nós temos alguém que nos anima. Temos alguém, meus irmãos, que pode colocar a nossa fé de pé novamente. Assim como na fraqueza de Jairo, meus irmãos, Jesus não o abandonou,
em nossa fraqueza, Jesus também, ele não nos abandona. Quando o momento em que mais Jairo precisava de ânimo, Jesus o animou. E quantas vezes Jesus ele tem nos animado em nossa fraqueza de fé, através dos nossos irmãos, que muitas vezes falam coisas que a gente precisa ouvir, da leitura bíblica, da oração. Quando nós lemos na palavra de Deus as suas promessas, ou daquele louvor, meus irmãos, que às vezes faz a gente entender algo que ainda não havia entendido. A certeza meus irmãos, é que Ele não nos abandona em nossa fraqueza. Isso é certo. Não nos abandona. O que falta, meus irmãos, é que sempre que nós encontramos nessas situações, nós deixamos de olhar para Ele e olhamos para as outras coisas. E por isso muitos acabam se tornando incrédulos. Jesus não nos abandona. É nós que fazemos isso. Então nós podemos aprender em toda essa situação de Jairo que nós não estamos imunes às aflições, que as aflições servem para nos ensinar sobre Ele e que nos momentos de aflições onde a nossa fé é fraquejada, Jesus também, Ele não nos abandona. Creiam nessas palavras, creiam na palavra de Deus. E de fato, Jesus nunca nos abandonou. Amém? Meus irmãos, vamos orar agora encerrando. Mais uma vez, uma alegria você ter estado conosco e que essa palavra ela venha de encontro ao coração de vocês e também ao meu coração. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por Tua palavra. Agradecemos por tudo aquilo que nós aprendemos hoje aqui e peço, Deus, que o Senhor venha aplicar em nossos corações. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Deus abençoe meus irmãos e até a próxima, se Deus quiser.